Pessoal, tenho a alegria de estar aqui agora com o pastor Lucas Bezalel. Grande Lucas, Obrigado. prazerzaço ter Prazer você todo com a meu. gente. O Lucas está com a gente aqui na Monte Forte para um tempo de treinamento e a gente já está sendo muito impactado. Pastor Lucas já tem como um amigo, a gente admira o Amém. trabalho dele já de um tempo. Talvez você não conheça, depois pode segui-lo, você pode acompanhar ele nas redes sociais. E o pastor Lucas tem feito um lindo trabalho dentro desse contexto de igrejas. Sim. Treinamento, falando a respeito não somente sobre liderança de igreja, mas, claro, uma liderança para a vida, né, pastor Lucas? Uhum. E eu queria começar esse bate-papo perguntando, marcas de uma igreja saudável, né? 3 coisas que você acha indispensável para uma igreja ser uma igreja saudável, né? Acho que a primeira marca seria uma igreja bíblica. A igreja saudável é uma igreja bíblica. Se ela é uma igreja bíblica, dentro disso, eu acho que subtópicos seriam: ela expõe a palavra de Deus para as pessoas. Na sua jornada, é mais importante o entendimento da Escritura do que o entendimento de um DNA da igreja, de uma metodologia. Hoje nós temos muitas igrejas que ensinam muito bem a sua metodologia, Uhum. a sua visão, a sua vertente, mas ensina pouco a Bíblia, Uau. né? As pessoas sabem a genealogia histórica da igreja, mas não sabem a genealogia de Cristo. Então a gente tem esse distanciamento, né, bíblico. Eu acho que a primeira marca seria uma igreja bíblica. Ela não precisa ter escola bíblica para ser uma igreja bíblica. Ela não precisa ter uma educação cristã de domingo de manhã, mas ela precisa expor as pessoas a estudarem a Bíblia, entenderem os livros, saberem interpretar os textos e saberem discernir a palavra de Deus. Então eu creio que uma igreja saudável é uma igreja bíblica. Em segundo lugar, eu acho que ela é uma igreja cristocêntrica. Cristo está no centro. Então, tudo que essa igreja faz permeia o evangelho, permeia Cristo. Eu lembro de uma experiência de um casal que foi numa igreja e eles estavam se mudando para uma nova cidade. Ao chegar nessa cidade, visitaram uma igreja e nenhuma palavra daquele culto, nada daquele culto foi sobre Jesus. O culto aconteceu do início ao fim e nem o nome de Jesus foi citado em nenhum momento. Jesus, nem assim, subversivo, né? Em nenhum Uau. momento. E aí eles chegaram em casa e oraram, falaram: Senhor, a gente quer participar de uma igreja bíblica e de uma igreja que Jesus seja o centro. E aí eles foram numa outra igreja no interior de São Paulo e tinha uma placa na frente, estava escrito: é tudo sobre Jesus. Cara, aqui que a gente quer estar, nós queremos viver isso. Então, as pessoas estão ansiando por um relacionamento verdadeiro e profundo, por uma igreja que é menos religiosa, é mais cristocêntrica de fato. Então, eu acredito que a terceira marca é uma igreja cristocêntrica. Cristocêntrica. A terceira marca é uma igreja geracional. Então, eu me preocupo quando uma igreja se auto-intitula uma igreja só de jovens. Ou ela é uma igreja só de idosos, né? Esses idosos têm filhos. Cadê os filhos deles? Os filhos deles não estão mais na igreja? Por que não estão mais? Ah, eu atendi uma igreja, em alguns anos atrás, e eles não tinham mais jovens na igreja. O Ministério dos Jovens tinha morrido. Todos os filhos dos pastores tinham se desviado. Havia um comportamento padrão cultural naquela igreja, onde o jovem ele se desviava, ele se perdia, a igreja não tinha essa força. E aí ficou claro ali para mim, né, que era uma igreja que não apenas não focava, não entendia uma linguagem mais moderna, não conseguia conversar com a geração, né? Acho que é mais importante a gente também ser uma igreja relevante culturalmente. A Uau. gente precisa se conectar com a cidade, se conectar com o povo, se conectar com as pessoas. Então eu vejo hoje que existem igrejas avessas à sua cultura local, avessa ao que está acontecendo na cidade, Distante da cultura. distante da cultura. Então talvez eu incluiria mais um quarto tópico, seria uma igreja que é relevante culturalmente também. Muito bom, muito bom. Pontos bem importantes. Uma pergunta assim que acho que muitas pessoas fazem. Sou um líder, quero crescer. Qual seria hoje, vamos colocar assim, um trilho de crescimento para alguém que quer atualizar suas ferramentas, sair de um nível para outro? Qual seria hoje assim, você daria um conselho para um líder que quer crescer? Aonde ele vai buscar esse conhecimento, ferramentas básicas, estratégias de crescimento, coisas assim que são práticas, né? Para alguém que está buscando crescer, alguém que tem o desejo de crescer. Eu imagino o quanto tem pessoas hoje que querem crescer, que desejam crescer, têm uma vontade gigante de avançar mesmo, sair de um nível para outro, mas às vezes a pergunta que fica por onde eu começo? Uhum. Aonde você acha que nasce esse crescimento para a vida de um líder, né?
Inicialmente, a abertura à curiosidade, o resgate à curiosidade que é perdido na infância, o resgate à competência de ser um verdadeiro garimpeiro, alguém que tem uma curiosidade vibrante, apaixonante, quase que desesperadora É pelo bom ser conhecimento. curioso. É extremamente bom ser curioso. E, Importante na isso. verdade, a educação cultural no Brasil e o formato Paulo Freire de educação no Brasil, ele tolhe as perguntas, né? Uhum. Perguntar é errado, ser alguém que pergunta muito é alguém que atrapalha a aula. Uau. Então a gente cresce entendendo que pessoas que fazem muitas perguntas, na verdade, são burras. E é totalmente o contrário. Pessoas que fazem muitas perguntas são pessoas que estão buscando conhecimento. A jornada do conhecimento passa por essa curiosidade. Se eu não tenho curiosidade, se eu não tenho paixão por descobrir, se eu não tenho veemência, desespero para descobrir coisas, então eu não estou aberto ao conhecimento. Certo. Então, antes de eu estar apto ao conhecimento, eu preciso estar apto à curiosidade. Uhum. Então, eu diria que o primeiro passo é a curiosidade. Eu preciso voltar a ser alguém curioso. E talvez retomar lá na infância quando que eu perdi isso. Porque todo mundo nasce com isso. Essa é uma característica inapta ao ser humano. A gente é curioso por nascença, mas passa o tempo, 4, 5, 6 anos, aí o pai já começa. Para de perguntar. O mundo é assim, né? É porque Deus quis. A gente vai eliminando e tolhindo as perguntas e vai tornando as pessoas cada vez mais, ou melhor, cada vez menos curiosas. E uma cultura que pergunta é muito importante, né? A gente entende Jesus respondendo muitas respostas com outra pergunta. Sim. Então o líder também então é um líder porque faz perguntas. É um líder porque faz perguntas, e eu sempre digo o seguinte, a parada obrigatória desse destino do sucesso da liderança passa pela biblioteca. Não existe como ser um bom líder sem ser um bom leitor. Todo bom líder é um ávido leitor. Nem todo ávido leitor é um bom líder, Bom. mas todo ótimo líder, excelente líder é um ávido leitor. Então todos os leitores, a gente vai falar sobre isso no treinamento hoje aqui na Monte Forte, um período do meu tempo eu vou gastar sobre aprendizado, mas a formação de um líder passa pela leitura. Todos os grandes pastores do mundo, todos os grandes escritores do mundo, eles passaram pela leitura. Há uma biblioteca que hoje foi resgatada com mais de 32 mil volumes nos Estados Unidos, é a biblioteca de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele tinha na sua biblioteca mais de 32 mil livros. Isso me mostra que o caminho da excelência está em um destino que se chama biblioteca. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não fosse um ávido leitor. Eu sou filho de pastor, meu pai é pastor, e com 13 anos o meu pai me desafiou a terminar a biblioteca dele. Foi aí que eu descobri uma seção da biblioteca chamada Eclesiologia, e lá nessa seção eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu quero ler isso aqui e investir nisso. Investir em bons livros, boa leitura. Isso. Hoje eu tenho uma média de leitura de 60 livros por ano, 60 a 65 Uau. livros por ano. Eu leio vários livros simultaneamente. Vamos perguntar aqui então, né? Talvez aí mais alguém queira saber. O melhor livro sobre liderança. O melhor livro sobre liderança, o Líder 360, do John Maxwell. Maravilhoso. Isso. Maravilhoso. Ele foi meu professor, então eu sou suspeito a falar. Claro. Que eu vou indicar John Maxwell sempre. Grande John Maxwell. Eu acredito sim nisso, nessa questão da leitura, o quanto isso nos desafia. Acho que um líder que não tem o prazer, e muitas pessoas dizem, eu não consigo ler. E isso, na verdade, é um grande falso conceito. E é uma disciplina maravilhosa, Sim. é um desenvolvimento maravilhoso. Lucas, algumas questões sobre igreja nesse sentido também. Um pastor de uma igreja local vivendo um desafio, não cresce, não avança, uma igreja que estagnou. Vamos pensar nisso, uma igreja estagnada. Qual deveria ser a atitude desse líder, desse pastor, para entender o momento onde ele está e aquilo que ele está querendo, né? A gente fala de crescimento de igreja e claro que não falamos só sobre uma estrutura maior, não é isso, mas a ampliação de uma visão de uma igreja. Uma igreja que estagna, o que ela está fazendo? E uma igreja que cresce, o que ela está fazendo? Duas coisas que são um contraponto, mas essa que estagnou está fazendo algo. E essa que está crescendo também está fazendo algo. A estagnação, ela é fruto de um embotamento. Então, todo esgotamento, embotamento, desengajamento de pessoas, geralmente nessa igreja estagnada,
as pessoas não são engajadas, o pastor tenta fazer um bazar, tenta fazer um evangelismo, tenta fazer uma vigília, tenta fazer um culto, fazer uma campanha, as coisas não acontecem, ou ele, por estar estagnado, existe movimentação de um evento se lota, as pessoas vão embora, e ele tem uma alta taxa de rotatividade, muita gente visita, muita gente vai embora, ninguém fica, ou as mesmas pessoas que vêm em 6 meses vão embora. Essa alta taxa de rotatividade, ela não representa crescimento ou diminuição, né? Ele continua na estagnação porque não passa. Mesmo havendo essa daquele limite. movimentação, não há profundidade nisso. Não há crescimento de fato sustentável, né? Porque se há um crescimento que dura 3 meses, não é crescimento. Então, eu plantei uma semente e cresceu 10, mas as 10 saíram e agora virou 3 de novo. Então não é crescimento. Eu estou na estagnação ainda. Isso é importante dizer. Todo esse embotamento, esse esgotamento, esse desengajamento das pessoas é fruto da incredulidade. E geralmente o líder não está pensando nisso. Ele está pensando que primeiro ele acha que é falta de pertencimento. Primeiro ele acha que é falta de uma visão clara. Às vezes pode ser visão clara, pode ser desengajamento cultural, pode ser várias coisas. E nesse inteirinho todo, muitos líderes pensam o quê? Vamos encher cada vez mais a agenda da igreja. Isso. Né? Vamos pensar assim, vamos criar mais eventos. Isso. E quando esse evento não tem esse entendimento de um treinamento dentro dele, acaba ficando muitos eventos, com uma agenda lotada, porém algumas coisas vazias ali, né? Exatamente. A gente, nessa realidade, se ele discernir que o problema é a incredulidade, porque assim, alguém que tem fé, alguém que está tendo a visão da glória de Deus, alguém que está vendo um homem em chamas, alguém que está, John Wesley já dizia, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Então, se há um reflexo da presença, se há habitação da presença na igreja, se há glória de Deus na igreja, as pessoas verão e vão vir para poder ver isso. O fato delas permanecerem também é um reflexo desses olhos abertos de ver isso. O que acontece, as pessoas não estão vendo. Uau! Então a minha pergunta é, qual foi a última vez que esse líder que está estagnado ficou 40 dias de jejum? Em busca da glória de Deus. Ou qual foi a última vez que ele disse, eu não coloco alimento nos meus lábios até que Deus responda do céu algo nessa igreja? Existe um limiar, existe uma forma de rompimento. Ele precisa romper com o odre velho para o odre novo. Ele precisa provocar um quebrantamento. Ele não pode ter a mesma atitude. E aí eu vou partir do pressuposto do texto, onde Jétro vai dizer para Moisés que existem líderes de 100, líderes de 1000, líderes de 500. O que o texto está dizendo? Que existem líderes com mentalidade de 100, líderes com mentalidade de 1000. Eu percebo hoje no Brasil que nós temos um grande desafio com mentalidade. Um líder que ele acredita que ele é digno de apenas 100 pessoas, a igreja dele pode um dia chegar a 300. Ele vai fazer alguma coisa. E ele vai fazer de tudo para se auto-sabotar para a igreja voltar a ter 100. Para voltar naquele mesmo nível. Porque a mentalidade dele só consegue lidar com 100 pessoas. Certo. Ele não tem uma mentalidade de lidar com 1000. Isso, o estagnado. O que não está estagnado, está em crescimento, está fazendo, claro, que o contrário de tudo isso. Está valorizando a presença de Deus. Isso. Como ponto central. Isso. E algo mais. Ele assume risco, ele tem mais coragem, ele não veste o terno da prudência para proteger a covardia do coração dele, que é o que a gente falou ontem naquela mensagem, né? Então todo covarde veste o terno da prudência. Não, a gente tem que ser prudente, veja bem, não dá para comprar essa câmera, veja bem, não dá para investir em comunicação, veja bem, não dá para gastar esse dinheiro, veja bem, não dá para fazer isso. Então se você é um líder que não assume risco, você não é líder. Você é, no máximo, uma pessoa medíocre que tem algumas boas ideias. Mas liderança é assumir risco. Liderança é assumir a coragem de você não ser compreendido pelas pessoas. Esse líder em crescimento está sempre nessa linha de avanço, de visão, digamos assim, contínua, essa visão de futuro e, claro, que exige muito risco, né? Todo pastor de grande igreja hoje no Brasil, de mais de 1000 membros, se você perguntar para os líderes, todo mundo vai chamar ele de louco. Sim. Todo mundo vai falar, esse cara é maluco. Ele é louco. Existe algo ali nesse ponto do desafio. E na verdade... ponto de virada é isso. Exatamente. E na verdade não é que ele é louco. É que ele tem profunda fé e convicção de que o que Deus colocou no coração dele vai acontecer. Deus vai prover. Até porque se esse líder não estiver convicto dessa visão,
né, encarnando essa visão, vivendo essa visão, ele não vai conseguir transmitir isso, não. E aí é o que acontece. A gente tem, na verdade, muita gente que ainda tem dúvida se ele deveria ser plantador de igreja ou não, que ainda tem dúvida se ele deveria ser pastor ou não, que dentro do casamento ainda tem dúvida se eles foram realmente chamados para isso ou não. Uau. Então, isso reflete nas pessoas. As pessoas sentem a dúvida nas suas palavras. Na Certo. verdade, quando você faz oferta no seu culto, as pessoas sentem que você está fazendo com dúvida no coração. Claro. Nós fizemos um teste na igreja em BH, que eu congreguei, e era muito legal. A gente selecionou alguns líderes da nossa igreja, alguns pastores e interlocutores que faziam o momento da oferta. E a gente depois levantava os dados para entender quais eram os momentos de maior generosidade, quais eram as entradas frente a quem fazia e o que essa pessoa fazia no momento da oferta. Eu sempre tentei tornar o momento da oferta mais visualmente possível para as pessoas. E eu lembro de uma dinâmica que eu fiz um dia que eu recebia várias caixas de presentes de Deus. E à medida que alguém meio que teatralmente pedia uma caixa pequena, eu era egoísta e não dava essa caixa para a pessoa. Depois eu recebia um grande gargalo de um recipiente grande e eu colocava sementes de feijão, vários feijões assim, nesse grande pote. E o gargalo era grande. E depois eu colocava numa garrafa PET de 2 litros. O bocal é pequeno. Quando você vira a garrafa PET cheia de feijão, ela entala, o feijão para de cair. E aí eu comecei a chacoalhar essa garrafa e mostrar às pessoas que, à medida que você é aberto, seu coração é aberto em generosidade para doar, é a mesma medida que Deus usará na sua vida. A sua medida de generosidade é a mesma medida pelo qual o Senhor devolverá na sua vida. E eu fiz isso também com a garrafa. A mesma forma como é difícil colocar as coisas em você, também é difícil você entregar para os outros. Nesse dia eu desafiei as pessoas com muita fé, dizendo para elas fazerem um voto com Deus de fé e ousadia e fazer prova do Senhor. Naquele dia, pessoas fizeram votos com Deus e elas não tinham recurso. Passou 3 meses, uma mulher me procurou no corredor, ela disse: Lucas, eu tinha apenas o dinheiro para voltar para casa, eu estava desempregada. E eu não sabia como ia voltar para casa, eu doei tudo que eu tinha, o dinheiro para voltar para casa. Pedi carona na igreja para voltar. Vou voltar para casa na segunda-feira, recebo uma ligação, meu currículo foi achado. Eu recebi uma proposta de emprego. Um outro homem estava com dinheiro para pagar uma dívida, ele deu o dinheiro todo na igreja. Uau. Não só pagou a dívida, como Deus o prosperou de maneira incrível. Várias e várias histórias. O nível de generosidade nesse momento e o que se esperar de um líder, né? E uma das características de um líder, a generosidade. A generosidade é uma característica básica do líder, né? É saber ser um bom mordomo daquilo que Deus confia na nossa vida. Inclusive daquilo que foi recebido, do conhecimento, a sabedoria. O líder em desenvolvimento está aprendendo. Na medida que ele aprende, ele também está ensinando. E a generosidade acho que entra muito dentro disso, né? A gente fala de generosidade, esquece que é justamente tirar de si e dar, né? Isso. Essa entrega livre. Uma grande marca da falta de sucessão na liderança é a insegurança por parte dos líderes que estão no ministério. Uau! Nós temos um grande problema de líderes inseguros. Insegurança, você percebe isso? Muito. Os líderes inseguros, eles não confiam que Deus tem um destino para eles. Esse destino não significa a nomenclatura da função que eles estão. Uhum. O destino dele não se define apenas por essa função. E esse Então, líder inseguro, tu acredita que ele está gerando mais líderes inseguros? Às vezes, nem gerar ele está gerando. Porque as pessoas que estão próximas a ele, que têm muitos dons, que têm muitos talentos, que têm muita capacidade, ele soterra essas pessoas. Ele suprime elas. Uhum. Ele esconde elas. E ele tenta fazer de tudo para que o pastor não perceba que essas pessoas estão ali. Uau. Então é como se colocasse um pano e dissesse: pastor, não tem ninguém aqui. Ninguém está preparado, muito não. Interessante. E aí o que acontece? Ele geralmente é mais agressivo. O critério dele de santidade é bem maior para os seus discípulos do que para ele próprio. Claro. Para ele é misericordioso. Ele estabelece uma medida para os demais, mas ele não anda nessa medida. Exatamente. Ele fala: pastor, esse cara não ora nada. Pastor, essa pessoa não jejua. Pastor, essa pessoa está em pecado. Agora, quando ele mente, ele não conta para o pastor. Quando ele é mentiroso, quando ele sonega imposto, quando ele grita no trânsito, quando ele briga com a esposa, os dois entram em um acordo, em uma cumplicidade ali entre ele e a esposa para um convencimento, né? Ou para uma fachada para a liderança. Muito Então bom. a gente tem um grande desafio, que é discernir que uma das grandes tarefas do líder não é produzir evento,
A grande tarefa do líder não é ser um promoter de evento. A grande tarefa do líder não é apenas cuidar de pessoas ou ter bom relacionamento na igreja. A grande tarefa do líder não é fazer amizade. A grande tarefa da liderança é gerar outro líder. Então, eu sei que uma pessoa ela é boa quando ela se torna inútil. Porque ela treinou tão bem as outras pessoas que se ela desaparecer, as coisas continuam funcionando. Então eu sempre digo uma frase que é o seguinte: construa uma equipe tão boa que ninguém sabe quem é o líder. Por que ninguém sabe? Porque todo mundo é tão bom no que faz. Claro. Que esse cara é o líder. Não, esse cara deve ser o líder. Aquele cara ali Já deve ser não o é um líder. grupo, é uma equipe. É uma equipe. A grande diferença. Exatamente. Pastor Lucas, muito bom falar com você. Ficaríamos aqui horas e horas. É verdade. Eu queria falar um pouquinho dos livros do Pastor Lucas Bezalel. Legal. Aqui tem o primeiro e o último. O primeiro e o último. Esse foi o meu primeiro lançamento. Eu demorei 7 anos escrevendo esse livro. Eu falo sobre namoro, noivado e casamento. Ele é um estudo de 1 Coríntios 13. Então eu pego, disseco cada característica do amor de 1 Coríntios 13. Amor para perdoar, amor para suportar, amor para esperar, amor para crer. E eu vou contando histórias de casamento. Então, um casal da Segunda Guerra Mundial que se divorciou e depois casou de novo. O mesmo casal que se reencontrou. Perdão, histórias de perdão, histórias de reconciliação, histórias de amor. Então esse livro é um livro cheio de histórias. Eu vou dedicar a primeira parte sobre paixão, depois sobre amor genuíno. Então vou passar sobre o namoro, o noivado e o casamento. Muito legal. Sobre relacionamento. Relacionamento até que o céu nos complete. E esse aqui, Discipulado Geracional? O livro Discipulado Geracional, ele é um livro fruto de uma visita a uma igreja local em São Paulo, de um pastor amigo meu chamado Manu Mesa Barba. Ele é pastor de uma igreja em São Paulo, uma igreja batista. E quando eu fui lá, ele falou que no próximo domingo quem ia pregar era uma menina de 8 anos. E eu falei, bom, vai ser um culto infantil, temático. E ele disse, não, ela vai pregar para a igreja dos adultos. Aí eu fiquei assustado, ela tem 8 anos. E aí ele foi buscar ela em casa, eu estava no carro, ela sentou atrás e ele falou para ela, olha, prega para o pastor Bezalel a mensagem que você vai pregar domingo. Eu achei que ela ia ler João 3,16, eu achei que ela ia ler um texto simples. Ela me pega um texto de Coríntios e começa a pregar com uma exposição maravilhosa do texto, falar do grego, do hebraico, do que significa aquela palavra e pregar com ousadia no espírito, como se... Com 8 anos de idade. Com 8 anos, como se o carro tivesse uma multidão. Eu grudei no banco, comecei a chorar e também comecei a ficar preocupado. Pensei, como que eu prego? Se a menina de 8 anos prega assim nessa igreja, como que eu vou pregar nessa igreja? Que desafio, hein? Ele entende, ele passa toda a sua tarde treinando crianças para serem pregadores. Uau! Então ele tem um trabalho de contraturno na igreja, que as mães enviam as crianças para a igreja e ele coloca elas no púlpito com uma garrafinha de água e ele vai treinando elas a pregar o evangelho. Bom. Ele provoca elas, faz a queda de luz acontecer, desliga o telão, desliga o som e ele leva as crianças à arte do improviso. Ele ensina as crianças a improvisarem, ele ensina as crianças a como lidar com um momento difícil, a discipular. E o Manu Mesa Barba me inspirou, porque Deus é o Deus não só de Abraão, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por muitos anos nós setorizamos a igreja, né? Então a igreja teve guetos, nós criamos vários guetos. O gueto da intercessão, por exemplo. Eu acredito que existem pessoas que são vocacionadas a intercederem. Sim. Elas têm uma facilidade de passar 2, 3 horas em oração. Elas têm um relacionamento com Deus muito específico. Mas oração é um mandato para todo crente. Uau. Então, intercessão não deveria ser um departamento, um gueto ministerial para poucos. Oração é responsabilidade para todos. E esse livro específico fala justamente de tocar as gerações. Eu falo especificamente sobre esse lugar desenvolvê-las, de conectar as gerações. Uau. Então eu vou dissecar como a gente vai discipular os baby boomers. Como que a gente vai trazer os velhos? E eu sempre digo o seguinte nesse livro aqui: a resposta da geração alfa, da geração beta, da geração Z está na geração dos mais velhos, dos avós. Se a gente conectar os avós com a geração Z, a gente vai resolver um grande problema na igreja. Muito bom, pastor Lucas. Livraço. Obrigado. Livros maravilhosos, você pode comprar, adquirir os livros do pastor Lucas. Acho que esse discipulado geracional e, com certeza, são 7 livros já escritos. São 7 livros escritos. Bacana. Bem, relacionamento. Hoje, no meio que a gente vive, discipulando jovens, como tem essa crise? No meio, né? Falando Muito. sobre relacionamento e a questão do discipulado geracional também. Pastor Lucas, assim, algo bem rápido, um bate-bola aqui. Algumas coisas que eu vou te perguntar, você vai resumir com uma palavra. Tá. Como ser mais missional?
Difícil. Uma palavra é difícil, né? Vamos pensar assim, eu quero ser mais missional, mais efetivo em levar o evangelho, né? Eu diria a prática. Eu diria praticando todo dia, em todo lugar, em todos os passos. Para quem está cansado, não quero mais, quero desistir. O que faço? Dormir, descansar e comer. Nada de jejum. Nada precisa descansar. É o que o anjo veio fazer com Elias. É isso. Dorme, come. Minha igreja não entende o que eu estou carregando. Estou num ambiente de uma liderança difícil. Troco de igreja, permaneço. O que faço? Conselhos. Conselhos. Acho que na multidão de conselhos a sabedoria. Eu buscaria mais conselhos. Eu não sei quantas vezes esse pastor sentou com mais pessoas. Então eu diria ouvir. Aprenda a ouvir mais. Falar menos. Líder jovem, uma liderança jovem nesse momento, nesse contexto atual de igreja, para uma jovem liderança, um conselho. Não desprezar a mocidade. Não desprezar a mocidade. Muito não bom. É porque você é novo que você não pode ter maturidade. Maturidade não é necessariamente idade, né? Eu posso encontrar um velho que é uma criança birrenta. Ele tem 80 anos, mas ele é uma criança, não amadureceu. Eu posso encontrar um cara de 20 anos que tem maturidade de 1,50. Igreja brasileira, onde a gente está agora? Em que ponto você nos vê? A dor de gerar não apenas filhos, mas pais. Uau. Geramos filhos, mas não pais. Não pais. A gente tem os filhinhos da mamãe com 40 anos morando na casa da mãe. E isso está na igreja também. É um monte de filho mimado que quer ser cuidado, mas não quer cuidar de ninguém. O evangelho no Brasil, olhando para ele hoje, o que tem sido pregado, o que você vê de forma geral, se a gente pode colocar assim, de forma ampla, olhando para a igreja brasileira hoje, o evangelho que tem sido pregado, como é que você definiria? O evangelho do sucesso pessoal. Do sucesso pessoal. Infelizmente. Uau! Você vai ganhar um carro, você vai ser curado, sua vida vai mudar, você vai ser transformado. O culto acaba, todo mundo, meu Deus, que incrível, extraordinário. Volta para casa, a dor tá lá, o filho não tá sendo discipulado, o casamento tá horrível, o cara é um medíocre, não tem masculinidade, a esposa dele tá só assumindo o papel dele e a vida tá toda desgraçada. Forte demais. Você é treinador de igrejas, consultor de igrejas, caminha nisso há muito tempo. Você tem mais expectativa olhando para a igreja? Qual que é a tua expectativa, de acordo com como você vê? Tu tem encontrado um remanescente fiel na nação. E você olha o nosso futuro como igreja, o futuro do Brasil. Eu tô preocupado. Preocupado. Tô muito preocupado. A gente tá cada vez indo... eu escuto isso dos americanos, né? Vocês estão tentando perseguir algo que nós estamos abandonando na América. A igreja americana está abandonando os grandes prédios, o lugar do burnout, o lugar dos eventos, para voltar para casa. Francis Chan deixou uma mega church com mais de 30 mil membros para voltar de casa em casa, para voltar ao discipulado, para resgatar a mesa. E nós estamos indo em direção aos mega templos. Então a gente precisava ouvir mais o que os grandes líderes americanos já estão cantando a bola. Não é sobre uma grande igreja, é sobre uma grande família. Então, necessariamente, uma grande família não está num grande prédio. Talvez está em várias casas. Uau, muito bom. Senhor Lucas, obrigado mais uma vez. Obrigado. Maravilhoso. Amém. Muito bom poder falar com você. Amém. Nos enche de expectativa e preocupado. Amém. Vamos guardar isso, vamos orar. Guardar isso. Amém. Vamos pensar igreja, conversar sobre igreja, sempre é maravilhoso. Amém. Então, muito bom ter você com a gente aqui. Obrigado, pastor. Saiba disso, é muito forte, ama teu coração, tua família. Também. E você está aqui porque disse sim para esse convite, a gente se enche de alegria por isso. Amém. Que o Estada no Sul seja uma estada abençoada. Amém. Regada muito chimarrão e muito churrasco. Dale. Vamos. Que Deus abençoe. Amém. Amém.